Tá aparecendo? Responde, por favor. Não. E agora? Não? Agora eu achei. Tá. Acho que não lembro quem foi que pediu para fazer exercício. Acho que foi o Jefferson. Retrasada. Então vamos Sim. fazer juntos. A lubrificação de mancais e rolamento utilizando graxas é um procedimento bastante comum em meio industrial. Atualmente, tem-se buscado utilizar graxas de alta performance visando estender o intervalo entre relubrificações, reduzir o consumo e o consequente descarte de lubrificantes, além de aumentar a vida útil dos rolamentos. Para a elaboração do plano de lubrificação desse tipo de componente, é necessário conhecer os parâmetros operacionais e de projeto do mesmo. Com base no texto exposto, avalie as afirmações que se seguem. Eu não sei se eu falei, não devo ter falado, que essa é uma questão do ENAD. Se bem que, do jeito que o mundo anda, não sei se vocês vão chegar a fazer o ENAD. Então vamos lá. O primeiro tópico, a primeira afirmação fala aqui: para mancais de rolamento submetidos a baixas rotações e elevadas cargas de choque e impacto, é recomendada a aplicação de graxas com óleo básico de alta viscosidade e aditivação sólida. O que é que vocês acham? É verdadeira ou falsa? Podem escrever ou falar. O que é que vocês acham? Ninguém acha nada. Então tá. Como a gente viu lá na parte de lubrificação, lá na primeira prova, a graxa ela é recomendada quando? Lubrificante sólido, recomendada quando a gente tem alta carga, certo? E baixa velocidade. É essa a regra geral para quando a graxa é recomendada. Aqui a gente tem baixa velocidade, baixa rotação e elevada carga. Então a graxa seria considerada a aplicação dela seria considerada certa, certo? Então aí a questão já está certa. Porém, a gente não sabe se seria com alta viscosidade. É aí que a gente volta naquela tabela de seleção do lubrificante. A gente tem o quê? Menor velocidade e maior carga. Tanto a menor velocidade quanto a maior carga vai exigir uma maior viscosidade, que é o caso dessa afirmação. A gente tem uma graxa com óleo básico de alta viscosidade, certo? Então, essa afirmação está correta. A uma verdadeira. Dúvida? No. A segunda afirmação fala que a aplicação da graxa em excesso nos mancais acarreterá aquecimento excessivo do mesmo. O mesmo ocorre em caso de aplicação de graxa em quantidade inferior ao especificado. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Por quê? Porque pode ser graxa, pode ser óleo, pode ser o lubrificante que for. Se ele está em excesso ou se ele está faltando, isso daí vai fazer com que ele ocorra que ele tenha aquecimento, certo? Com que o atrito fique maior e que ele gere aquecimento. Então, tanto o excesso quanto a falta é ruim. Então, essa afirmação também é correta. A terceira afirmação fala que a determinação da quantidade de graxa a ser aplicada no equipamento para relubrificação é determinada em função das dimensões e de tipos de rolamentos, independente do método de aplicação e da graxa utilizada. Isso é certo? Ninguém me responde, mas aí eu vou. Isso é falso. Professora, os já pediram para olhar o chat, que eles estão falando por lá. Ah, tá. É porque não aparece Eles estão sem aqui. microfone. Cadê? Não, não teve nada de mecânica no passado, teve?
Foi de produção, não? O quê? O Enad que estão falando aqui, o Guilherme falou no chat. O Enad de mecânica foi de produção ano passado. De mecânica não teve. Só sei que nós não, a princípio, nós não vamos fazer o Enad mesmo. Sim, uhum. Cadê? Deixa eu ver o chat. Ah, tá. Entendi, Guilherme. Não fez porque não tinha turma, mas teve. Como é que eu vejo o chat e a tela ao mesmo tempo, gente? Alguém sabe? Então, vamos lá. Unir mesmo os dois pela metade? Hã? Botar pela metade? É. Não, quando eu boto tela cheia, daí some. Assim vai ficar muito pequenininho para vocês? Não fica. Ficou. Vocês conseguem enxergar ou tá muito pequeno? Deixa inteiro, mas com chat. Mas como é que eu faço para deixar inteiro com chat? Ah, tá. Entendi. Então vamos lá. A terceira questão pede a terceira afirmação, fala que a determinação da quantidade de graxa a ser aplicado no equipamento para relubrificação é determinada as dimensões e tipos de rolamento, independentemente do método de aplicação e da graxa utilizada. Alguém já falou que é falsa, e sim, ela é falsa, por quê? Porque a quantidade de graxa, obviamente, vai depender do método da aplicação e da graxa. Esse independentemente aqui está totalmente errado, certo? Qualquer lubrificante vai depender da aplicação e do tipo do lubrificante que a gente vai utilizar. Se a gente vai utilizar um lubrificante óleo para uma aplicação de alta velocidade, vai ser uma quantidade diferente de lubrificante do que se fosse utilizar para uma baixa velocidade, por exemplo. Deixa eu ver se alguém falou. Tá, não. Na quarta questão quarta afirmação fala que da mesma forma que é possível utilizar óleos sintéticos na lubrificação de equipamentos industriais, existe também disponíveis no mercado as graxas sintéticas para aplicação na lubrificação de mancais de rolamento, expostos a condições severas de temperatura e carga. Certo ou errado? Verdadeiro. Isso. Ela é verdadeira porque existem os óleos sintéticos e também existem as graxas sintéticas. E o que são esses óleos e essas graxas sintéticas? São lubrificantes que são quimicamente modificados para quê? Para aumentar a eficiência. Então, eles são utilizados quando um mancal, nesse caso, né, é exposto à condição mais severa de temperatura e carga, certo? Então, existe graxa, existe óleos sintéticos e ambos têm sua eficiência aumentada quimicamente. Então, seria nossa resposta seria a letra D. 1, 2 e 4. Só a 3 que está falsa, certo? Então, vocês não iam fazer nada e iam fazer simulado mesmo assim? É isso? Não sei, eu tô perdida, não é nada. Se bem que não vai ter mesmo, do jeito que tá. Eita, abri a aula errada. Peraí, gente, vou organizar.
Se alguém falar no chat e alguém que está com o microfone, me avisa, por favor, que aí eu vou lá ler. Então, agora a gente vai para a última Então dê aula. uma olhada do Guilherme, por favor. Também estou perdida, não é nada. Mas eu acho que vocês vão se livrar. Já que o nosso calendário seguiu e vocês não vão perder tempo de curso, né? Vão conseguir formar esse ano. Nada vocês não vão fazer. Eu não consegui me livrar, tive que fazer. Tive o azar de me formar no ano do ENAD. Não tem mais nada. Vamos lá, então. Então, gente, vamos para a última aula dessa parte de assunto, para a gente fechar essa parte. Óbvio, não vai fechar a matéria, que a gente ainda tem assunto, mas vai fechar essa parte de eixo, de desalinhamento, de mancais. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver as consequências do desalinhamento de eixos. Vocês sabem que o desalinhamento de eixo ele vai gerar vibração, e essa vibração ela vai direto para onde? Vai direto para o mancal. E aí a gente viu na aula passada que existem dois tipos de mancais, o mancais de rolamento, o mancais de deslizamento, e viu também a diferença entre esses dois tipos de mancais. Hoje a gente vai ver o que esse desalinhamento causa no mancal e também em alguns outros componentes da peça. Da peça não, da máquina. Então, como vocês já pesquisaram, já fizeram trabalho, alguns já apresentaram, o que é desalinhamento de eixo? Desalinhamento de eixo é a segunda fonte de vibração de uma máquina, ele só perde para o desbalanceamento, certo? De maneira mais técnica, o desalinhamento pode ser definido como uma condição quando a linha central geométrica do eixo não coincide com o eixo de rotação, certo? Então, a gente tem o eixo, a linha central do eixo, e tem o eixo de rotação. Quando os dois não coincidem, a gente tem um desalinhamento. Esse desalinhamento, como vocês também já pesquisaram, pode ser paralelo radial, angular axial ou combinado. Quando que a gente tem um desalinhamento paralelo? Esse primeiro caso aqui, a letra A. Ela acontece quando as linhas de centro do eixo estão paralelamente afastadas, certo? O angular é quando essas linhas de centro formam um ângulo entre si. Elas formam um ângulo entre si. E o combinado é quando combina as duas coisas. Ele é tanto paralelo quanto angular. Além de formar ângulo entre si, elas estão desviadas paralelamente, certo? Isso daí vocês já devem, vocês devem lembrar, porque vocês pesquisaram, vocês que apresentaram. Qual é a importância do alinhamento? A primeira coisa é que o alinhamento ele causa falhas em máquinas, certo? O desalinhamento, aqui nesse gráfico, a gente pode ver que ele é a causa de 32% das falhas em máquinas, 32%. Porém, 31% é falha de rolamento. Só que essa falha de rolamento, ela também vem contribuída por esse desalinhamento. Então, ela tem uma parcela muito grande do gráfico que causa essa falha em máquina, certo? Então, alguns estudos apontam que as paradas de máquinas das indústrias brasileiras causadas por problemas relacionados a alinhamento inadequado dos eixos chegam a 50%, certo? Então, desalinhamento chega a parar 50% das máquinas da indústria do Brasil, ok? Além disso, acredita-se que 90% das máquinas funcionam fora das tolerâncias recomendadas de alinhamento. Porque, como vocês sabem, nada é perfeito e sempre existe alguma tolerância, e essa tolerância é quando a gente sabe se esse alinhamento está aceitável ou não aceitável. Assim também como as tolerâncias de vibrações, que a gente viu ainda em aula presencial, certo? A gente tem vibração aceitável, vibração não aceitável, quando que precisa consertar, quando que a máquina vai falhar,
Isso tudo a gente viu ainda em sala de aula. Onde que eu parei? Além disso, acredito que 90% das máquinas funcionam fora das tolerâncias recomendadas de alinhamento, o que pode levar a uma série de problemas de performance da máquina, custo e degradação de componentes. Então, o que o desalinhamento causa? A primeira coisa é com relação à performance. Esse desalinhamento ele vai causar o quê? Aumento de temperatura, de ruído e vibração, e essa aumento da temperatura, esse ruído e essa vibração é o que? É energia. Então, aquela energia que chega no eixo, parte dela vai ser dissipada ao invés de ser transformada em trabalho, certo? Se algo é perdido por meio de vibração, ruídos ou energia térmica, aquilo era para ser transformado em trabalho, mas não, é uma energia que vai ser dissipada para o ambiente, uma energia que vai ser perdida, certo? Graças ao desalinhamento dessa máquina. Então, isso daqui, além de afetar a performance, vai afetar o quê? O custo, porque você paga por uma energia e queria o quê? Que toda essa energia se transformasse em trabalho mecânico, em energia mecânica. Porém, não, acontece perdas por o quê? Por atrito, por vibrações, por ruído, por energia térmica. Então, é meio que dinheiro jogado fora, tá? Se existe perda de energia e perda de energia que deveria virar trabalho, a gente tem dinheiro jogado fora e aí tem um problema de custo. Então, existe um custo para produzir tal energia dissipada, como eu falei, que pode impactar diretamente na energia consumida por um motor elétrico, por exemplo. Durante a partida, o motor elétrico consome mais energia, assim como o motor de combustão interna. Ambos os motores eles consomem mais energia no momento da partida. E o desalinhamento dificulta a entrada em regime de operação, aumentando o consumo da corrente e gerando problemas de dimensionamento dos dispositivos. Então, além de perder essa energia em forma de energia térmica, de ruído e de vibração, existe também, causa também um aumento da corrente em caso de motor elétrico. E se eu tenho um aumento de corrente, eu preciso dimensionar aquele motor para aquela corrente nova. Por exemplo, o certo seria 4 amperes, mas como ele está perdendo essa energia térmica, temos que dimensionar para 6 amperes. E aí, vou perder material, porque ele vai ficar superdimensionado. Além disso, o motor passa a consumir mais energia para realizar seu trabalho, gerando um gasto maior na conta de energia elétrica, certo? Então, ó, o reto alinhamento pode reduzir o consumo de energia em até 15% ou até mais, considerando que o consumo da potência de motor corrente alternada trifásico é dado por isso, certo? Então, o consumo de potência de motor de corrente alternada, 380 volts, é dada por essa fórmula, certo? Então, vamos considerar aqui um motor com a potência de 25 cavalos de potência, 25 HP, nas condições de 380 volts, com eficiência de potência 0,9, certo? Com consumo de correntes que antes do alinhamento era de 36 amperes e depois o alinhamento passou a ser 32 amperes, certo? A gente tem aí uma diferença de corrente expressiva. E ele está operando a 350 dias por ano. 350 dias por ano dão 8.400 horas. Então, a gente vai substituir esses dados nesta equação aqui. 173 vezes volts, quantos volts? 380, vezes a amplitude do ampere, seriam 36 ampere menos 32 ampere, vezes a eficiência, que é 0,9, vezes o fator de potência, que também é 0,9, dividido por 1.000. Fazendo essa continha aqui, a gente chega em 2,13 kW. Então, 2,13 kW são consumidos devido ao desalinhamento, certo? Então, a energia perdida é perdido 2,3 kW. Parece pouco? Parece. Mas junte isso a um ano inteiro. O ano inteiro tem
8.400 horas. Então, a gente pega esse 2,13 quilowatts, multiplica por 8.400 horas e multiplica pelo valor da energia, que está muito, muito pouco aqui, né? Eu sei que a energia residencial custa em média uns 78 centavos por aí. Vocês sabem se a energia de indústria é mais cara ou mais barata que a residencial? Eu acho que é mais cara, mas eu não sei. Alguém me... É para ser mais barata dependendo do pacote que pega, Ah, é? mas chega próximo ao residencial. Então, meu Deus, cadê minha aula? Achei. Então, eu fiz a conta para 80 centavos e dá 14 mil e alguma coisa. Então, essa economia gerada se aquele motor tivesse balanceado. 14 mil reais por média, certo? Então, é bastante coisa. É pouquinho quilowatts, mas faça a conta para um ano inteiro. É algum dinheiro, já dá para pagar alguns funcionários com 14 mil reais por ano. Alguns não, algum, né? É o salário de algum funcionário que ganha um salário mínimo. Então vamos lá. Além desse problema em relação à performance, em relação ao custo, tem também o problema com relação à degradação dos outros componentes, certo? Então, essa degradação vai causar o quê? A troca prematura dos componentes. O primeiro item que é mais degradado por causa do desalinhamento são os rolamentos, certo? Elementos de máquinas que mais sofrem com desalinhamento de eixo, no qual recebe esforço muito acima do qual foi planejado. A gente tem um rolamento que foi planejado, projetado para receber uma carga de 50 quilonewtons, e aí, com desalinhamento, ele vai receber uma carga maior que isso. Além de receber uma carga maior que isso, ele vai receber cargas em direções nas quais eles não foram projetados para receber. Por exemplo, ele pode receber uma carga axial no rolamento de esfera, sendo que rolamento de esfera ele não suporta carga axial, só suporta carga radial. Já o rolamento de cilindro, por exemplo, ele pode receber uma carga axial, sendo que ele foi. Peraí. Ele pode receber uma carga radial, sendo que ele foi projetado para uma carga axial, certo? Então, pode haver uma alteração no formato e onde essa carga é aplicada. Isso também vai danificar o nosso rolamento. Principais causas de falha em rolamento. A primeira causa é a lubrificação, obviamente, que a gente já viu a lubrificação de rolamentos, já viu como que, mais ou menos, como que ela é feita, e ela é a principal causa dessa falha, seguida pelo desalinhamento, certo? Então, o desalinhamento é a segunda maior causa de quebra nos nossos rolamentos. As falhas de enrolamento são as principais causas para o baixo índice de produtividade e disponibilidade de algumas indústrias. O rolamento é um componente mecânico encontrado em uma gama enorme de aplicação. 99% dos processos produtivos existe pelo menos um rolamento, certo? E eles são itens cruciais na grande maioria das plantas industriais. Os rolamentos, eles são confiáveis e eles são duráveis, certo? Eles são feitos para durar. A vida útil pode alcançar números incrivelmente satisfatórios. Na Alemanha, por exemplo, ela tem uma fábrica de cimento chamada Zementwerk, que eu não sei falar alemão, alguém que sabe aí pronuncie certo. E aí essa fábrica, ela conseguiu manter um par de rolamentos por 31 anos, sem trocar, certo? É muito tempo. Isso por quê? Porque lubrificou corretamente, porque deixou o eixo alinhado e todo essa manutenção adequada faz com que esse rolamento dure, certo? Então, 31 anos é um tempo. Durou mais que. Tá mais velho que eu já esse rolamento. Então, dura bastante tempo.
Porém, como eu já falei, esses números só serão atingidos somente se o rolamento for bem armazenado, manuseado, instalado e lubrificado, ou seja, tiver uma manutenção adequada. Não tendo a manutenção adequada, obviamente que não vai durar 31 anos. Como eu já mostrei, temos que 20% das causas do rolamento, da falha de rolamento, é causada pelo desalinhamento, certo? Um conjunto mecânico, para funcionar perfeitamente, necessita estar devidamente alinhado, balanceado e lubrificado. São itens básicos. Caso falte alinhamento, balanceamento, lubrificação, eles vão começar a denunciar. Outros problemas ocasionados pelo desalinhamento são as vedações e os acoplamentos. Os elementos vedantes não conseguem o contato ideal com o eixo, levando a vazamentos e contaminações. Então, o desalinhamento vai causar problema na vedação. Se causa problema na vedação, pode entrar coisas que não deveriam e vai contaminar o lubrificante, certo? Isso causa um desgaste excessivo a uma determinada parte do elemento vedante, o que faz com que ele deixe de exercer sua função. É observado que o eixo desalinhado pode causar uma redução de até 70% da vida útil de um redentor. E por último, o acoplamento. O desalinhamento pode causar superaquecimento nos acoplamentos, levando ao ressecamento de parte de borracha. Então, a gente tem aqui um gráfico também que mostra a distribuição quantitativa das consequências mais recorrentes em componentes mecânicos devido ao desalinhamento da máquina. Então, a maior parte causa o quê? Vibração. E a segunda maior parte causa danos ao rolamento. Sendo que parte dessa vibração também vai causar danos ao rolamento. Então, danos ao rolamento é o que maior é afetado por esse desalinhamento, certo? Sintomas do desalinhamento: falha prematura do rolamento, da vedação ou do eixo e acoplamento, vibração radial e axial excessiva, ou seja, vai vibrar e essa vibração axial e radial vai apresentar picos e vai fazer com que os mancais suportem cargas na qual não foi projetado. A alta temperatura da carcaça, próximas ao rolamento, ou alta temperatura do óleo de descarga. Alta temperatura próxima ao rolamento. Ou seja, tudo que esse desalinhamento causa vai lá para os mancais. Quantidade excessiva de vazamento de óleo nas vedações do mancal. Parafuso da fundação solto. Então, uma fundação onde a máquina fica presa, os parafusos começam a soltar devido a essa vibração causada pelo desalinhamento. Gente, qualquer coisa, parem aí, viu? Se eu estiver indo muito rápido também. Desalinhamento e rolamento. Como a gente já falou 1 milhão de vezes, o desalinhamento é uma causa frequente da falha de rolamento. Pode causar carregamento da borda no anel, certo? E esse carregamento no anel resultará em falha precoce de rolamento. As ferramentas típicas de cálculo de vida útil do rolamento pressupõem que os anéis internos e externos do rolamento estejam bem alinhados. Então, a gente tem uma tolerância. Um alinhamento aceitável é melhor que 0,03 radianos para o rolamento de esfera e 0,0012 radianos para o rolamento de rolos cilíndricos. Passou disso, está desalinhado, certo? Rolamentos são fabricados com grandes precisões. Deve-se tomar cuidado com as práticas de usinagem e as precisões de montagem do eixo e do alojamento correspondente para manter essa precisão de 0,003 para rolamentos de esfera e 0,0012 para rolamentos cilíndricos. Aqui a gente tem um gráfico, é número de meses de operação contínua por desalinhamento. Esse desalinhamento está em medidas de mils por inch,
por polegada, certo? Isso é uma medida de ângulo. A gente tem como converter isso para radiano, certo? Eu não conhecia essa unidade, primeira vez que eu vi foi nesse gráfico, então, mas eu já pesquisei, é uma unidade de graus não, de ângulos, e aí a gente consegue transformar isso para radianos, certo? Então, nesse gráfico, a gente tem aqui a primeira curva, que é o início da decadência do componente da máquina, e a segunda, que é o potencial para falhas por danos ao rotor, mancais e acoplamentos. Então, eu posso a um desalinhamento de 50 mil por inch por polegada, eu posso viver quanto tempo com esse desalinhamento até meu bancal quebrar? Mais de 10 meses, certo? Passo aí 10 meses com o eixo desalinhado, não me preocupo com isso, não vou fazer manutenção. Depois dos 10 meses, ele vai começar a apresentar potencial para falha, certo? E vai chegar uma hora que aquilo dali vai falhar totalmente, certo? Então, esse gráfico, ele mostra mais ou menos quanto tempo os componentes da máquina duram se você continuar trabalhando com com aquele eixo desalinhado, certo? E essa unidade realmente me pegou, não conhecia. Alguém já ouviu falar dessa unidade aqui? Eu não. Cadê? Onde é que O meu não falou? também. É. Então, vamos voltar. E eu só achei falando dela em sites em inglês. Nem em português tinha falando dela. Essa é novidade mesmo. Vivendo e aprendendo. Então, como que a gente diagnostica esse desalinhamento? Ele pode ser diagnosticado examinando o caminho do elemento rolante dentro do rolamento, certo? Então, a gente tem o eixo que vai girar, que vai também girar o componente rolante, seja uma esfera, seja um cilindro, seja agulha. E se a marca lá do componente rolante estiver bem centralizada no anel, então a gente tem um eixo alinhado. Se ela não estiver centralizada, daí a gente vai ver que esse eixo não está alinhado adequadamente, certo? Então, é uma maneira de diagnosticar pela rotação dos elementos rolantes, sejam esferas, cilindros ou agulhas. A causa de uma condição de desalinhamento nem sempre é óbvia. A análise de vibração pode revelar um problema de desalinhamento, mas não identifica o motivo, certo? Então, aquele desalinhamento causa uma vibração. Essa vibração nos diz que aquele eixo está desalinhado, mas não nos diz por que ele está desalinhado, certo? Que causou aquele desalinhamento. Capturar dados de alinhamento antes do equipamento ser removido ou desmontado, mesmo quando a manutenção é realizada por razões de não alinhamento, pode com o tempo revelar causas ocultas desse desalinhamento. Verificar e registrar periodicamente as condições de alinhamento geram informações úteis. Vejam, verificar e registrar periodicamente. A gente tem uma manutenção aqui, o quê? A gente tem uma manutenção preditiva, certo? Que é uma manutenção preditiva, porque eles estão acompanhando, fazendo uma predição de quando aquilo vai quebrar ou não. Então, como a gente sabe, desde o semestre passado, a manutenção preditiva vai reduzir falhas, aumenta a produtividade e economiza dinheiro, certo? Então, sempre fazendo essa manutenção, a gente vai ter resultados. Sempre não, né? Na maioria das vezes vai ter resultados eficazes. Então, como que a gente mede essa vibração
a partir do desalinhamento. Essa vibração, ela é feita nas direções radiais e axial, certo? E a gente faz uma análise contínua e faz uma análise por espectro. Na análise contínua, a velocidade é RMS, alguém já ouviu falar? Essa velocidade RMS é a média... Oi? Eu já ouvi falar essa velocidade. Ela é a média da soma... Ela é a raiz da média da soma dos quadrados da velocidade. Então, somos quadrados da velocidade, tira a média, tira a raiz, e a gente obtém essa velocidade RMS. Então, a velocidade RMS tende a subir bastante, sendo o primeiro indício desse tipo de falha. Então, na medida na análise de vibração, se a gente fizer uma análise contínua, vai ver que essa velocidade RMS vai subir, e aí é o primeiro indício do desalinhamento. Já no espectro, a gente vai fazer tanto para a direção radial, tanto para a direção axial, e se a gente vê um pico já no desalinhamento angular, já é indício de desalinhamento do eixo, certo? E se a gente vê, cadê? Peraí. E se a gente vê 3 picos altos no desalinhamento angular, acho que tá certo, desalinhamento... Peraí que eu me confundi aqui, gente. Um pico no desalinhamento... tá certo. Um pico no desalinhamento angular já é sinal de vibração, certo? No desalinhamento paralelo, se a gente vê 3 picos, pode ver até 5 picos, já é total sinal de desalinhamento do eixo, certo? E se a gente for comparar os dois gráficos nossa, estou apertando o botão errado. E se este pico daqui de uma vez for maior que a metade do maior pico do desalinhamento paralelo, com certeza está desalinhado. Entenderam? A gente compara os dois gráficos. Então, qual é o pico maior do desalinhamento angular? 1x. Qual é o pico maior do desalinhamento paralelo? 2x. Se esse pico daqui for maior que a metade desse pico maior daqui, a gente já tem com certeza um desalinhamento de eixo, tá? Com certeza não, mas 99% de certeza. Então a gente consegue comparar esses dois gráficos e saber se esse eixo está ou não desalinhado e se esse desalinhamento é a causa da vibração. Complexidade do diagnóstico. Desalinhamento mesmo com acoplamentos flexíveis resulta em duas forças axial e radial e, por consequência, em aumento de vibração nessas duas direções. A vibração axial, ela é geralmente o melhor indicador do desalinhamento. Certo? Em geral, sempre que a amplitude, é o que eu falei, sempre que a amplitude axial da vibração for maior que a metade da radial mais alta, então o desalinhamento deve ser suspeito como sendo a causa de vibração, foi o que eu falei. No entanto, o efeito de desalinhamento na assinatura de vibração é complexo e a cumplicidade, nossa, isso aqui é complexidade, tá? Complexidade foi ótimo. Pode ser resumida nas quatro regras gerais. Primeira regra: é impossível concluir que a causa do mau funcionamento do maquinário no mundo real seja o desalinhamento de eixo ao observar apenas um único espectro de vibração em uma condição de operação. Certo? Então, se a gente pegar só um daqueles gráficos de vibração, é impossível concluir com toda certeza que aquela vibração é causada pelo desalinhamento. Então, é preciso fazer os dois gráficos para comparar, certo? A gravidade do desalinhamento não pode ser detectada usando análise de vibração. Em outras palavras, não há relação exata entre a quantidade de desalinhamento e o nível/amplitude de vibração, certo? Então, se está vibrando muito, não necessariamente quer dizer que está muito desalinhado.
Essa vibração ela pode ser causada por outra coisa. Ou um desbalanceamento, por exemplo, que foi o primeiro assunto que a gente viu. A assinatura da vibração de máquinas rotativas desalinhadas será diferente, com diferentes designs de acoplamento flexível ou rígido. Então, toda máquina não vai apresentar o mesmo espectro de vibração, vai depender do design, certo? A quarta regra: as características de vibração desalinhadas dos rotores das máquinas suportadas nos mancais de rolamento são tipicamente diferentes das características de vibração dos rotores das máquinas suportadas nos mancais de deslizamento, certo? Então, a gente vai ter características diferentes para mancais de rolamento e mancais de deslizamento, mas que faz todo sentido, porque o funcionamento desses dois tipos de mancais também difere bastante, certo? Um a gente tem bem mais atrito que o outro. Um a gente usa bucha, no outro a gente usa 2 anéis, e entre esses 2 anéis a gente vai ter os rolamentos, então faz sentido ter vibrações diferentes. E o quinto, realização de testes é essencial. Os sintomas de desalinhamento são tipicamente confundidos com problemas de desbalanceamento, por exemplo. Teste com o motor operando desacoplado e as medições de alinhamento podem auxiliar na identificação desta condição. Como que a gente mede o alinhamento? Vocês pesquisaram e alguns apresentaram, né? A gente mede através de quê? Laser, relógio comparador, régua, certo? Então, fazendo essas medições, vai ser mais fácil identificar se aquele eixo está ou não desbalanceado. Gente, dúvidas? Deixa eu sair para ver. Quem que eu errei? Preventivo, errou? Não, mas é preditiva. É preditiva, gente. E o preditivo é um tipo de preventivo. Então, já que ninguém tem dúvidas, vamos para o exercício que vocês vão fazer. Vocês vão pesquisar 2 trabalhos de conclusão de curso, já que vocês estão nessa onda de TCC, né? Pode ser artigo científico, não artigo técnico. E, sei lá, se vocês quiserem ir mais fundo, uma dissertação, quem sabe, que envolveram problemas nos mancais causados por desalinhamento de eixo. Então, vocês vão pesquisar esses 2 trabalhos, vão fazer o quê? Um resumo de qual é o problema de pesquisa, por que eles fizeram esse trabalho, que metodologia usaram e os resultados encontrados, certo? Envolvendo o quê? Problemas nos mancais causados por desalinhamento de eixo. Ok? Dica: esse é um assunto não muito fácil de achar em português, certo? Não é um assunto que tem livro. Esse é o difícil da aula para a matéria de vocês. Não tem um livro para seguir. Cada assunto é muito técnico. Então, não é aquele assunto que a gente vai achar em livro. Se vocês pesquisarem, se vocês puderem pesquisar qualquer coisa tem Google Tradutor. Esse assunto em inglês vai ter muita coisa, mas em português não tem muita coisa, certo? Então vocês podem pegar artigo, trabalho conclusão do curso, dissertação, e aí eu só quero isso, saber qual era o assunto, qual que era o problema que levou a fazer aquela pesquisa, que metodologia usou e os resultados encontrados, tá? Se puderem, pesquisem em inglês, tem muita coisa. E bota lá para tradução automática, caso tenha dificuldade. E o Google ajuda bastante com isso. Em português é difícil achar. Tem, mas não tanto. Certo? Então vocês vão ter 1 semana para fazer isso. Próxima aula, daí vocês entregam. Dúvidas, perguntas? Não sei se vai dar tempo, professor. Por quê? Tem muita coisa. Porque eu tenho que ler as coisas para extensão e tenho do TCC também, né? Então vamos dar eu... 2 semanas aí de prazo. É porque, querendo ou não, tem que, no mínimo, vai ter que ler esses 2 artigos, né?
Sim, aham, por, com certeza. por inteiro. Então é isso que é o Uhum. problema. Sim, não tem como pegar o problema de pesquisa, as coisas sem ler. Então, 2 semanas, tá, gente? Acho que dá. Qualquer coisa vocês falam comigo, se vocês não conseguirem. Mas vou colocar 2 semanas lá no Class. Ok. E qualquer dúvida, sei lá, dificuldades em achar